E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Pessoal, a gente tá mais uma vez aqui, viu? Pra passar uma palavra de sabedoria pra vocês, né? Que essa palavra possa dar mais conhecimento a vocês, para que vocês possam viver na sociedade, né? Não posso dizer assim de uma forma tranquila, mas que a sociedade pode ser até um pouco caótica, mas que a gente consiga viver em paz, né? Nela. Que o que faz a gente viver, tipo, a gente tá no mar, tem um barcão no mar ali, né? E o mar tá eufórico ali, ó, né? Um barulho da porra no mar. Mas o que faz o marinheiro se manter tranquilo no mar remoto é o conhecimento que ele tem naquela área. Então que a gente possa ter conhecimento, né, pra gente viver na sociedade, viver com pessoas, né? E a gente tá aqui, pessoal, para contribuir, né, pra passar conhecimento pra gente de forma para que a gente possa aprender, né? Eu com vocês, né? Vocês comigo e a gente possa criar um laço de aprendizado. Vamos lá, pessoal, para o conteúdo. Pessoal, o conteúdo hoje é como entender as suas emoções, né? Como é que a gente faz para a gente entender nossas emoções, né? Eu tô aqui com as dicas aqui, né, para vocês. Primeiro, pessoal, é o seguinte: a gente tem que identificar e nomear elas, né? Para a gente entender nossas emoções, o que acontece em nossa cabeça, né? A gente tem que ficar ali, velho, num canto ali. Quando acontecer as coisas, a gente parar ali e a gente tentar entender o que tá acontecendo com a gente. Se a gente tá com raiva, né? Se é uma raiva, se é uma frustração, se é uma ansiedade, se é uma alegria, se é um desapontamento, né? É necessário que a gente entenda o que é, né? O que é que tá passando em nossa mente, né? Na hora que a gente identificar o gatilho, na hora que a gente identificar, né, o que está acontecendo, a gente vai lá, assim, né? Porque na gente identificando, o que é que acontece? Porque tem pessoas que surtam, velho, surtam do nada assim, porque às vezes ela não consegue entender o que está passando na mente dela, né? Não consegue entender. E às vezes quando ela vem, quando ela vai procurar um médico, uma coisa, já está muito tarde, já ela tum. Então é preciso, pessoal, é muito importante que a gente reconheça, né, e busque ajuda, velho. Autoconhecimento de um médico, né, em alguém. Falar, o que ajuda muito também, pessoal, é você se comunicar com alguém, velho. Né, se você tá passando por uma situação difícil hoje, né, não sei qual é a situação que você tá passando aí, mas um negócio que faz acalmar nossa mente é você procurar alguém. Você tá com emoção ali, velho. A emoção tá. Sua cabeça tá desse tamanho, velho. Né? Você não aguenta mais ali e tudo. Né? O importante é você não ficar calado. Você procurar alguém da sua confiança, né? Sentar e falar, velho. Olha, tá acontecendo isso. Né? Inclusive, pessoal, o que é terapia? Você vai no psicólogo. Quando a gente vai no psicólogo, é você falar, velho. Vai fazer perguntas e você vai falando. E quanto mais a gente fala, a gente desabafa. Né? E quando a gente desabafa, a gente fica mais tranquilo, entendeu, pessoal? Então, assim, quando a gente identifica, a gente procura alguém e desabafa, velho. Alguém da nossa confiança, né? E desabafa, que eu tenho certeza que você vai ficar ali, velho, ao invés daquilo que você... Porque às vezes o que acontece, né? Às vezes o problema pra gente é grande, mas pra quem tá fora do problema, ele consegue resolver facilmente, entendeu? Quem tá fora do problema, quem não tá ali naquela situação complicada, ela às vezes consegue ter uma ideia, né? E essa ideia vai fazer com que você dê uma tranquilizada na situação. Pessoal, e a segunda dela é o seguinte: entenda o gatilho, velho, né? Você tem que entender como foi que começou essa situação, uma situação específica, como foi que aconteceu, né? Foi o que? Foi uma conversa que você teve com alguém, foi uma lembrança que você teve, alguma lembrança, né? Foi uma expectativa não atendida, né? É importante que a gente tenha em mente o gatilho, né? Porque quando a gente tem em mente o gatilho, o que foi que aconteceu, quando for a próxima vez, a gente já sabe o que é, entendeu? Quando a gente descobre o gatilho, o que é que a gente faz? A gente descobre o gatilho e pega aquele gatilho e anota, né? E a gente vai pesquisar sobre ele, né? Pesquisar sobre ele, porque você tem... Porque o que acontece, às vezes, se a gente for olhar, eu digo a você por experiência própria, né? Já surtei, já cheguei em um patamar da minha emoção que eu totalmente fora do controle, velho. Fora do controle. Eu andava na rua, né? Aí o pessoal falava, tudo aquilo magoava a minha cabeça, muitas coisas que eu não entendia que estava acontecendo, né? Porque eu não, justamente isso, porque eu não entendia de onde vinha, não sabia o gatilho, velho.
Na hora que eu descobri o gatilho, pronto, aí ficou tudo mais fácil, entendeu? Fui para um psiquiatra, né? Tomei a medicação, saí, graças a Deus. E hoje eu tô aqui, ó, para contar meu depoimento para vocês, né? Não é fácil. Só sabe quem tá desequilibrado emocionalmente, quem realmente tá, né? Às vezes a gente passa uma vida todinha, uma vez eu estava para concurso, né? Você às vezes passa, você negligencia tudo, né? Você passa por cima de tudo e de todos para chegar onde você quer. Aí quando você chega, né? Você tipo, foi até uma piada que passou tudo. Quando a gente chega, né? A gente vai passar a vida todinha se tratando das sequelas que a gente sofreu durante a caminhada, né? Por isso que é muito importante, pessoal. Você que estuda para concurso, você que é empresário, você que tem uma vida turbulenta, né? O certo de fazer é o seguinte, é você trabalhar e ao mesmo tempo você ter sua hora de descanso com sua família, né? Viajar, ter sua hora de lazer, velho. Né? A gente sabe que nem todo mundo que trabalha, nem todo mundo que tá na correria tem tempo e condições de sair. Mas você procura um tempozinho, velho. Jogar uma bola na rua, andar descalço, ir na natureza. Tirar um tempo pra você, velho. Porque eu digo a você por experiência própria. Eu estudei quase 10 anos para concurso, né? E no final eu acabei surtando. Porque eu só vivia dentro do quarto, estudando. E pra mim, né? Eu entendia que o principal era eu ter meu dinheiro, ter meu emprego e pronto, e o resto depois eu conseguia. Mas não é assim, a gente tem que dar atenção à esposa, dar atenção à família e tirar um tempo para os estudos. E tanto é que tinha dia que eu não conseguia estudar nada, mas eu estava lá estudando. Entendeu? Então assim, é importante que você tenha um lazer, porque com o lazer o que é que vai acontecer? A sua cabeça vai desopilar, né? E quando você, tipo, eu vou estudar 2 horinhas, né? Quando você estuda 2 horas cansado, você aprende ali meia hora, você aprende, depois você fica ali só cumprindo tabela. Quando você descansa, não. Quando você descansa, tem sua hora de lazer, você vai estudar 2 horas, você aprende 2 horas. Você aprende 2 horas e tem mais. Se tiver mais tempo, você ainda estuda. Então assim, é muito importante o descanso, né? É muito importante. Então é isso, pessoal. Essa segunda dica foi entender o gatilho, né? Que a gente possa entender o gatilho e ir em cima dele, né? E não deixar que esse gatilho se cresça na nossa mente. Que a gente entendendo, a gente não deixa de crescer. Pessoal, e a próxima dica, né, é mantenha um diário emocional. Tudo aquilo que acontece com você, tudo que você sente, né, ao conversando com pessoa, em ambiente, anota aquilo dali, ó. Tudo aquilo que te faz mal, né, aquelas coisas que você não pode nem ver, que você não pode nem sentir e pensar, você anota, né. O que é que vai acontecer? Quando você anota aquilo que você não consegue, aquilo que você olha assim, que você pensa que dá náusea, não tem aquele negócio que dá náusea. Pronto, você anota, velho. Porque anota e fica vendo todos os dias. Todo dia você fica vendo, todo dia você fica vendo, né? O que é que acontece? É igual uma música, tem música que a gente escuta hoje, né? E aí você fica ouvindo aquela música toda hora. Daqui a pouco aquela música enjoa na sua cabeça e ali você não consegue mais, tipo, aquilo que era bom passou a não prestar mais, né? Passou repetido. Né? A mesma coisa acontece quando a gente anota as coisas. Quando a gente anota as coisas, né? Na hora você anota que você começa a ver, aquilo começa a lhe doer. Mas de tanto você vê toda hora aquele negócio ali, quando a emoção vir, é meio que a sua mente já criou um antídoto, né? Combatendo aquele negócio que tanto te atormentava. Então, de tanto você ver, né? Toda vez que você olha para aquilo que você anotou, né? A sua mente traz à tona, traz à tona. Né? Aí quanto mais você olha, quanto mais você sente, né, menos aquilo ali vai te abalar. E qual é a consequência disso? Né? Sua mente fica mais forte. Quanto menos você se abalar com aquilo que você se abalava muito, né? Com aquilo que você se abalava muito, né? Mais forte emocional você tá. Né? Quando é que eu sei que eu tô mais forte emocional? É justamente isso. Quando você vê uma pessoa que te magoou, quando você vê um cenário, né? Quando você vê um cenário que lembra uma recordação não tão boa, uma recordação ruim, né? E aquilo ali não te magoa mais. Então quer dizer que você subiu no nível, você está mais resiliente, né? Você está mais forte emocionalmente, viu? E a outra dica, pessoal, a quinta dica, né? A quarta dica que diga é questione seus pensamentos. Pessoal, eu falei aqui a minha esposa essa semana e uma coisa que é muito válida. Eu já vi muita gente falando assim, você tem que tratar seu interior para primeiro
para o seu interior, porque tudo que sai do nosso interior, né? E eu pensei numa coisa aqui assim para mim e eu vou falar aqui para vocês, né? O que acontece? Na minha opinião, né? Minha opinião. Você bota aí no comentário se eu estiver errado, né? Eu vou reconhecer, vou ser humilde e vou reconhecer, entendeu? Mas assim, na minha opinião, o que acontece, né? Se tudo que você não é, você pode se tornar, se você quiser. Tudo que você não é, olha bem, eu vou repetir, você pode se tornar se você quiser, né? Por que eu falo isso? Porque, na minha opinião, as coisas não vêm de dentro, as coisas vêm de fora para dentro, né? As coisas vêm de fora para dentro. Aí você podia me perguntar, por que as coisas vêm de fora para dentro? Porque assim, tudo que a gente questiona, pensamento vem, você tá lá forte, pá, né? Primeiro, para você bater de frente com um pensamento negativo, é preciso você ter uma postura fora. É preciso você sentar aqui, ó, sentar na postura, né? É preciso você, olha bem, e é tudo externo. É preciso você falar com firmeza, entendeu? É preciso você falar com firmeza. É preciso você ter atitudes de pessoas firmes para que você se torne um delas, entendeu? Por que é que as pessoas dizem que você é as 5 pessoas que a gente mais anda? A gente soma um retrato das 5 pessoas que a gente mais anda, né? Por quê? Porque você começa a mudar comportamento. Se você começa a andar com pessoas que são ricas, a sua tendência é enricar também. Se você anda com pessoas que são mais corajosas, a sua tendência é ser corajoso também. Porque o pessoal pensa o seguinte, não há coragem vem de berço, não há coragem você aprende, né? Você aprende, por quê? Porque pessoas que são corajosas são pessoas que pensam, na cabeça delas ela pensa o seguinte, ela pensa como uma pessoa de coragem pensa. Como é que uma pessoa de coragem pensa, né? Uma pessoa de coragem, ela não tem medo de tudo, ela não tem medo de enfrentar a verdade, né? Ela não tem medo de ser ela não tem medo de falar a verdade. Então, quando a gente não tem medo de falar a verdade e a gente começa a pensar de uma forma mais firme, sendo uma pessoa mais firme, o que é que acontece? O seu interior começa a entender que você agora não é uma pessoa mais mole, que você agora não é uma pessoa mais frouxa, né? Que você agora não é uma pessoa mais ansiosa, porque as pessoas ansiosas em si, elas têm um medo dentro dela que elas não conseguem ser elas mesmas. Elas estão sempre se moldando para agradar um, para agradar B, para agradar C. Quando você começa a falar com aquele ser humano que está dentro da sua cabeça, aquele ser humano que fala, você começa a dizer, né, de forma intencional, eu sou uma pessoa mais corajosa, eu sou uma pessoa que fala a verdade, eu sou uma pessoa que eu sou da verdade. Mesmo que você não seja, você começa a se tornar. Por quê? Porque quando você começa a falar, quando você menos espera, eu digo por experiência própria, quando você menos espera, você começa a tomar atitude que antigamente você jamais tomaria. Entendeu? É por isso que eu digo que vem de externo para fora. Você pode não ser, mas se você andar com pessoas que são valentes, se você andar com pessoas que são prósperas, se você andar com pessoas que são inteligentes, né? Você passa a ser uma delas. Entendeu? Porque sua mente vai começar a procurar, você começa a observar as atitudes das pessoas e seu comportamento começa a se moldar a elas. Entendeu? Por isso que eu digo que o comportamento ele vem de fora para dentro. Então aqui, se você é um cara ansioso, se você é um cara deprimido e você ouviu falar de alguém aí que depressão não tem cura, eu vou dizendo a você aqui por experiência própria. Se você mudar seu comportamento e mudar aquilo que está na sua mente, aquilo que fala, né? Aquilo que a sua mente fala, né? Você vai mudar a sua vida, velho. Entendeu? Se você é as 5 pessoas que você mais vive, então comportamento pode ser mudado, né? Se você tiver autoconhecimento, né? Porque quando a gente vai para um psicólogo, o que é que acontece? Psicólogo, psiquiatra, ele vai mudar o teu comportamento, né? Ele vai te dar a medicação para você se estabelecer, né? Se você está muito ansioso, para você quebrar a ansiedade, mas o que vai te deixar no eixo, o que vai fazer tu seguir tuas vidas é comportamento, né? Comportamento e ter autoconhecimento, entender a si mesmo, entender a sociedade, entender por que tal pessoa é assim, por que tal pessoa é assim, né? Você vê uma pessoa mais agressiva, ela tem um espaço na sociedade, né? Se você vê uma pessoa mais calma, uma pessoa mais comunicativa, cada pessoa tem sua função na sociedade, né? Deus fez a gente a imagem e a semelhança dele. Então, se ele fez a gente a imagem e a semelhança dele, tem algum propósito, né? Tem algum propósito, porque se fosse todo mundo igual, como é que ia ter um líder? O líder normalmente é o cara que fala mais firme, é o cara que sabe tomar decisões, é o cara que é verdadeiro com ele mesmo, né? E as pessoas, se você for notar, as pessoas gostam
das pessoas que é mais verdadeiro. Então, cada um cada ser humano ocupa um espaço. Nenhum ser humano vai ocupar o mesmo espaço. E nem todo mundo pode ser igual, né? Quando a gente vai atrás de autoconhecimento, quando a gente investe, né, para nos conhecer e conhecer a sociedade, tudo se torna melhor, velho. Né? Tudo se torna melhor. Né? Então, pessoal, é isso aí. E pra gente terminar aqui, eu preparei aqui uma palavra pra gente, né? Pra gente poder entender de fato as nossas emoções. Né? Está em Gálatas, que é o fruto do Espírito Santo. O que é que ele diz? Ele diz que o fruto do Espírito Santo é amar, ter paz, ter alegria, ter paciência, ter amabilidade, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, assim, pessoal, a gente às vezes procura muitas coisas de forma externa, né? A gente procura muito livro, muita coisa, mas a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de meditar em seus versículos, né? E a Bíblia é um livro que ele pode ser um dos livros mais antigos, mais antigo e também mais atual, né? Se você ler a Bíblia, né, você vai... O comportamento humano, ele é moldado na Bíblia, ele molda como deve ser o comportamento humano na Terra, né? Se você ler a Bíblia constantemente e se espiritualizar, eu digo a você, a sua vida vai mudar, seu comportamento vai mudar e você vai chegar em um lugar que você nem vai acreditar, meu velho. Então, essa palavra de sabedoria foi essa. E até mais, pessoal. Até mais. A gente tá aqui. Qualquer coisa, viu? Tamo junto.